De onde veio tanta grana, Nicolas Ferreira? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Ah, agora a gente entendeu a sua técnica, Nicolas Ferreira. Você que adora fazer videozinho mentiroso, acusando todo mundo de ladrão, imputando crimes sobre todo mundo, parece que não está sabendo explicar muito bem como você conseguiu levantar 750 mil reais, quase R$ 1 milhão, em apenas 2 anos, só para impulsionar videozinho cheio de mentira na internet. O dinheiro da minha empresa e eu potencializei os vídeos no... Ah, você virou empresário então, Nicolas Ferreira? Agora você é um mega empresário que tem milhões em capital 2 anos depois de virar deputado federal, porque há 2 anos atrás você declarou para a Justiça Eleitoral ser um quebrado, um pé rapado que só tinha 36 mil reais de patrimônio. Nem casa, nem carro, você não tinha absolutamente nada. E de repente vira deputado e fica milionário. Bastante suspeita essa sua história, hein, Nicolas Ferreira? Tá parecendo a Raquel do Vale Tudo, que do nada começa a vender sanduíche na praia e fica milionária? Pois é, mas na vida real isso não é tão fácil não. E quem vem aqui lacrar, defender Nicolas Ferreira, falar, nossa, mas o Nicolas tem muitos seguidores, ele é famoso, ele tem dinheiro, eu gostaria de lembrar que ele já era famoso antes da eleição. Tanto era que ele conseguiu quase 1,5 milhão de votos em cima dessa fama imerecida, espalhando mentiras em Minas Gerais. E mesmo com essa fama toda, ele só tinha 36 mil reais de capital. O que mudou então na vida de seu Nicolas Ferreira de lá para cá para ter tanto dinheiro a ponto de gastar 750 mil reais só com impulsionamento de internet para fazer a mentirada dele chegar em todo mundo? E não adianta falar que é o salário de deputado, porque deputado ganha muito bem, eu reconheço, mas está muito longe de poder, em apenas 2 anos, ter essa fortuna toda para gastar só com internet. Porque a gente vê o seu Nicolas Ferreira sempre exibindo nas suas redes sociais uma vida de extravagância, de luxo, morando em mansão, viajando para cima e para baixo, em lugares muito caros, fez um casamento milionário, fala tanto do casamento do Lula, que foi presidente 2 vezes, um sujeito que tem uma história inteira acumulando patrimônio legítimo, que nunca acharam nada, mas ele aí, com poucos meses deputado, já deu uma festa de arromba lá que também não explica de onde saiu o dinheiro. Aliás, o Nicolas Ferreira precisa explicar como um cara que tinha apenas 36 mil reais de patrimônio, em apenas 2 anos consegue ser dono de uma empresa milionária que está gastando aí 750 mil reais só com impulsionamento de internet. É muita grana, seu Nicolas Ferreira. É muito dinheiro para alguém que era um sujeitinho quebrado, como você diz, que morava na favela, um coitado, um Zé Ruela, que de repente está aí nadando no dinheiro. Será que teria alguma coisa a ver com as emendas secretas que o senhor andou destinando para Minas Gerais? Emendas que boa parte delas foram parar na administração do seu tiozinho, pai daquele priminho que foi prego com um monte de ervas que não são recomendadas para a saúde de ninguém? Pois é, seu Nicolas Ferreira, o senhor gosta de apontar dedo para os outros, mas não explica da onde o senhor está ficando milionário. Porque com o salário de deputado, ao qual é a sua única atividade correta, você não consegue explicar, porque não daria, mesmo que você não gastasse 1 centavo, não dava para acumular tanta grana para gastar só com impulsionamento de internet para ficar mais famosinho ainda. Aliás, a gente começa a descobrir os truques de Nicolas Ferreira para chegar em tanta gente. Afinal, como diz o ditado, com açúcar até formiga faz mel. E gastando quase R$ 1 milhão para impulsionar vídeo espalhando mentira, é lógico que dá para o Nicolas Ferreira ficar o mesmo vídeo passando milhares de vezes na frente de todo mundo, até a gente enjoar dessa sua carinha cheia de mentira. Um sujeito que não se emenda, só grava seus videozinhos para lacrar e contar mentira e trazer prejuízo para todo mundo. Porque é sempre bom lembrar que as mentiras de Nicolas não são mentirinhas inocentes. São mentiras que trazem prejuízo para o país inteiro, inclusive para você que está aí do outro lado. Lembra da mentira do Pix? Que ele gastou aí o rio de dinheiro para impulsionar? Pois é, essa mentirada do Pix de Nicolas Ferreira custou no seu bolso, no seu negócio aquela semana. Quantos negócios você deixou de fazer? Quanto prejuízo você tomou com medo das mentiras que esse sujeito espalhou? Portanto, se ele está milionário,
É um bom sinal que ele pode começar a indenizar os prejuízos que ele causou para os brasileiros. Aliás, é que se ele está milionário, ele não precisa ficar fazendo vaquinha para pedir pix de patriotário para pagar as despesas das baixarias que ele espalha na internet justamente para ganhar dinheiro. Porque é assim que o seu Nicolas ganha dinheiro, espalhando fofoca, espalhando mentira, causando prejuízo para tudo quanto é lado, mas o dinheiro vai entrando em monetizações e outras historinhas, como o tal famigerado curso que ele anda vendendo para cristãos, para intelectualizar cristão. Como é que Nicolas Ferreira, um sujeito como ele, que não conseguiu tirar nem a carteirinha da OAB, vai conseguir ensinar algum cristão a ser intelectual? Mas tem gente trouxa o suficiente para cair nas lacradas desse sujeito e tá enchendo os bolsinhos do mentiroso de dinheiro. Bolsinhos que agora, como ele é super rico, ele está preocupado em defender o interesse dos ricos e não de você que deu voto nele. Entendeu por que o seu Nicolas Ferreira, na hora de votar, vota para rico não pagar imposto, para dar mordomia para rico? Porque agora ele é um dos ricos nas suas costas. Um sujeito improdutivo que não faz nada de bom para o Brasil, só está aí para espalhar mentira e enchendo os bolsos com as mentiras que espalha. Portanto, abra o olho você. Inclusive, com ele tentando dar essa desculpa que foi a empresa que não tem nada a ver, que ele usa para uma coisa e para outra finalidade. Meu amigo, independente se você impulsiona a sua cara para uma empresa, para um negócio, ou se impulsiona a mentira em si. Esse posicionamento fez você ficar mais conhecido, fez você aumentar a sua gama de seguidores e, consequentemente, isso vai influir nos resultados de qualquer outro vídeo que você poste, sendo ele patrocinado ou não. Portanto, chega da mentirada desse rapaz, esse rapaz que está ficando milionário nas custas de deixar muita gente mais pobre, de deixar o estado de Minas Gerais mais pobre. Porque ele foi eleito por Minas Gerais, mas não faz nada para evitar que o seu Romeu Zema afunde o estado. Aliás, está gravando o videozinho agora defendendo o Donald Trump. Pois é, o Trump foi lá, ferrou o estado de São Paulo e de Minas Gerais, os dois estados mais prejudicados, com a ameaça de tarifaço para tirar Bolsonaro da cadeia, e ele está defendendo, está achando desculpinha, falando que foi um navio do Irã que atracou aqui para fazer comércio com o Brasil. Pois é, segundo o Nicolas Ferreira, esses bolsonaros e essa cambada de gente que odeia o Brasil, a gente tem que parar de negociar com os outros países que não ficam chantageando a gente para negociar só com os Estados Unidos, para a gente ficar cada vez mais refém dos interesses dessa gente, que graças a Deus, porque o Lula não segue esse tipo de conselho, ele negocia com todo mundo, porque se você tem um negócio, você não pode ficar botando uma placa que só vai atender rico e não vai atender gente de outras classes sociais. Você não pode pôr uma placa e falar, pobre aqui não entra, preto aqui não entra. Primeiro porque é racismo, que é preconceito. E segundo que você vai deixar de ganhar dinheiro. Por que o país vai evitar de negociar com outros países, abrindo fronteiras para os nossos negócios e as nossas mercadorias? E gerando emprego aqui, para quê? Para fazer campanha ideológica para o seu Nicolas Ferreira, que só está preocupado em encher o bolso nas costas de gente trouxa? Pois é, gente, abra o olho. Mas Nicolas precisa explicar melhor e de preferência que a justiça investigue isso. Esse papo furado, que era um sujeitinho tinha um capitalzinho de 36 mil reais há 2 anos atrás e agora tá milionário, gastando só de impulsionamento 750 mil reais, é uma historinha muito mal contada. Ele precisa explicar direitinho a origem dessa grana. Se essa grana é lícita ou se ela é de origem ilícita. Afinal, devemos lembrar que nós estamos aí num processo que o Flávio Dino, aliás, ele é um dos que está querendo aí manipular para pedir o impeachment do Dino porque está investigando as famigeradas emendas secretas. Por que o Nicolas não quer que o Dino investigue emendas secretas? Será que tem, supostamente, tem alguma coisa a ver com essa fortuna que ele amealhou do nada, literalmente de nada, já que era um pé rapado antes de virar deputado? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece, deixa seu like, salve esse vídeo, mas espalha bastante, principalmente seus parentes lá, conhecidos de Minas Gerais, para que não eleja mais esse espertalhão, esse Pinóquio mentiroso que só trama contra a nossa nação.